Meu marido e eu estávamos em um encontro quando a mãe dele entrou no restaurante batendo o pé e gritou: "Por que vocês não me convidaram?" Meu marido, sem graça, pediu desculpas e puxou uma cadeira para ela. Segurando minha fúria, eu me levantei e disse: "Aproveitem vocês dois, porque eu cansei. Eu tô fora desse casamento." Eu, mulher de 34 anos, era casada com um cara, vamos chamá-lo de Eli, de 38 a 6 anos. A gente se conheceu através de amigos em comum e se casou depois de 2 anos de namoro. No começo, tudo parecia normal, tranquilo. Ele era respeitoso, engraçado, gentil. Sempre parecia me ouvir, ou pelo menos eu achava que sim. A gente quase não brigava, a não ser quando o assunto era a mãe dele. Vamos chamá-la de Helen. E olha, deixa eu deixar isso bem claro desde já. Eu tentei. De verdade, eu tentei muito. Sei que todo mundo fala isso, mas juro, eu tentei mesmo. Nunca tive problema com pais de nenhum namorado antes. Eu não sou de arrumar confusão, fico na minha. Sou do tipo que faz torta no Natal, lembra dos aniversários e faz questão de ser gentil. Mas a Helen, desde o primeiro dia, ela foi fria. Como se já tivesse decidido me detestar antes mesmo de eu abrir a boca. Sabe aquele tipo de pessoa que te olha dos pés à cabeça em 5 segundos e já te julga? E nunca mais muda de opinião? Quando o Eli me apresentou para ela pela primeira vez, ela nem sorriu. Só me olhou de cima a baixo e falou: "Você é mais alta do que eu imaginava." Eu ri, meio sem graça, achando que era nervosismo ou sei lá, mas só piorou dali pra frente. Ela vivia soltando umas alfinetadas, tipo: "Ah, você não usa maquiagem? Que coragem, hein? Esse é o vestido que você escolheu, né? Você não usou minha receita pro recheio, né?" Ela aparecia na nossa casa sem avisar. Teve um domingo que ela simplesmente entrou, usando a chave reserva que o Eli tinha dado pra ela. Eu tava de roupão. Ela me olhou bem nos olhos e soltou: "Eu também usava essas coisas. Antes de me casar. Pedi. Supliquei pro Eli colocar limites. Ele sempre dizia: ela não faz por mal, amor. Ela só é a moda antiga. Tá tentando do jeito dela." Não. O que ela queria era controle. Só que o Eli se recusava a enxergar. Ou pior, talvez até enxergasse, mas simplesmente não se importava. Com o tempo, percebi o quanto ela mandava nele. Eli não tomava decisão nenhuma sem perguntar pra ela. Se a gente planejava uma viagem, ele ligava pra checar se as datas não atrapalhavam nada que ela tivesse. Eu não podia nem comprar um sofá sem que a opinião dela entrasse no meio. Ela criticava tudo o que eu fazia, desde como eu dobrava as toalhas até como eu fritava um ovo. E o Eli? Nunca, mandou ela parar. Ele só ficava lá, sorrindo, olhando, como se fosse um show, e me deixava levar sozinha. No mês passado, ele chegou em casa dizendo que tinha uma surpresa. Tinha feito uma reserva no Lucas Trattoria, o mesmo restaurante onde comemoramos nosso primeiro aniversário de casamento. Disse que queria que a gente se reconectasse, que sabia que as coisas não estavam bem e que fazia tempo que não tínhamos um momento só nosso. Fiquei surpresa, no bom sentido. Pensei, talvez ele esteja começando a enxergar as rachaduras. Quem sabe agora ele coloca a gente em primeiro lugar. Me arrumei toda. Caprichei na maquiagem, coloquei aquele vestido preto transpassado que ele sempre elogiava, enrolei o cabelo, me senti bonita. Chegamos no restaurante. Luz baixa, aquele clima aconchegante, cheio de casais conversando baixinho. Parecia uma daquelas noites raras em que tudo pode, enfim, melhorar. Pedimos drinks, rimos até de uma besteira que um colega dele tinha feito. Trocou os links de uma reunião no Zoom. O garçom trouxe pão fresquinho com manteiga. E então, aconteceu. A gente tava no meio de uma conversa quando ouvi uma voz cortando o ar, tipo faca. "Por que vocês não me convidaram?" O restaurante inteiro virou pra olhar. Levantei os olhos, e lá estava ela, a Helen. Blusa de oncinha, maquiagem pesada, segurando uma daquelas bolsas gigantes, que parece que cabe até uma bola de boliche dentro. Parada bem no meio do Lucas, olhando pra gente como se a gente tivesse cometido um crime. Eli congelou. "Mãe." Ela veio andando como se fosse dona do lugar. "Você me falou que ia ficar em casa hoje. Não falou que vinha aqui. Eu disse que queria experimentar esse restaurante. Eu simplesmente não consegui falar nada. Travei. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca." Ela virou pra mim e disse: "Você não achou que eu ia querer vir também? Nossa, que egoísmo de vocês." E aí, o Eli fez. Ele simplesmente olhou pra ela, depois pra mim, e puxou a cadeira vazia. "Senta, mãe. Tá tudo bem." Fiquei olhando pra ele, torcendo, implorando que fosse uma piada, mas não era. Ele até chamou o garçom e pediu mais um prato. Aí foi o limite. Me levantei, calma por fora, mas por dentro borbulhando de raiva, e disse, numa voz que nem parecia minha: "Aproveitem vocês dois, porque eu cansei. Eu tô fora desse casamento." Virei as costas e saí. O restaurante ficou em completo silêncio. Não foi tipo,
Algumas pessoas olharam. Foi todo mundo. Até o barulho dos talheres parou. Não olhei para trás. Não olhei para nenhum dos dois. Saí pela porta e só parei quando cheguei na esquina. Peguei o celular, chamei um Uber e fui direto para casa de uma amiga. Não voltei para casa naquela noite, nem na seguinte. Quando finalmente voltei, o Eli estava me esperando. Ele parecia chocado, como se eu fosse a errada da história, como se eu tivesse estragado a noite. E me soltou. Você me fez passar vergonha. Eu respondi na lata. Não, Eli, você é quem escolheu ela. Ele tentou se justificar. Disse que não queria criar uma cena, que se mandasse ela embora ia ser pior, que não sabia o que fazer. E eu disse, sabia sim. Você podia ter se levantado, podia ter me defendido, podia ter agido como marido, como homem, como alguém que se importa com a própria esposa. Ele ficou calado. E olha, eu não sou de tomar decisões no impulso, não. Mas aquilo não foi só um jantar que deu errado. Foram anos sendo diminuída, ignorada, sendo tratada como se eu só precisasse sorrir, engolir e seguir em frente. Então comecei a planejar, na surdina, sem escândalo, sem gritaria, nem uma lágrima. Só me fechei, virei uma parede, parei de conversar, parei de fingir. Comecei a separar tudo, dinheiro, senhas, documentos, marquei com uma advogada, juntei papéis, tirei foto de tudo dentro de casa que eu tinha comprado com o meu dinheiro. Troquei meu depósito automático, abri uma conta só minha, fiz uma caixa postal, achei um apartamento novo, comecei a desenhar minha saída. E o Eli agia como se nada tivesse acontecido, como se aquele jantar tivesse sido só exagero da minha parte. Parei de dormir na mesma cama, parei de cozinhar para ele. E ele mal percebeu, ou percebeu e não se importou. Não sei, só sei de uma coisa, a Helen não faz ideia do que tá vindo por aí. Depois daquele show no restaurante, eu fiquei na minha. Precisava de tempo, precisava de espaço. E o Eli agia como se absolutamente nada tivesse acontecido. No dia seguinte, cheguei em casa e ele tava jogando videogame no sofá, como se fosse só mais um sábado qualquer. Ele olhou pra mim e disse, tá se sentindo melhor? Eu não respondi. Você sabe como ela é, continuou. É mais fácil deixar ela vir do que lidar com o drama. Fiquei olhando pra ele, me perguntando se ele se escutava falando essas coisas. Nem respondi, só passei direto. E foi ali que decidi. Acabou. Sem conversa, sem pedir mais nada, sem mendigar limite. Eu já tinha tentado de tudo. Dessa vez, eu não ia pedir, eu ia fazer. Comecei a fazer cópias de extratos bancários, recibos, e-mails, conversas. Sabe o que me ajudou? O fato de que eu sempre cuidei da parte financeira da casa. Poupança conjunta, depósitos, aluguel, tudo saía da minha conta. Até os cartões de crédito eram meus. Inclusive, quem bancou a maior parte do sinal do nosso apartamento fui eu. E sabe o que mais eu descobri? Que o Eli estava mandando dinheiro para Helen. Começou com valores pequenos. R$100 aqui, 150 ali, mas foi somando. Vi uma transferência com a descrição. Reembolso para mamãe, conserto do carro. Outra, compras da Helen. E até uma, almoço da mamãe. Nunca concordei com isso. Nem sabia. Quando perguntei pra ele, meio na casualidade, ele respondeu. Ah, ela já fez tanto pela gente. É o mínimo que eu posso fazer. Pela gente? Ela não fez nada pela gente. Ela destruiu a gente. Tirei print de tudo e joguei na pastinha. E é aí que a história dá uma virada. Certa manhã, enquanto o Eli tomava banho, ouvi o celular dele vibrar. Nem tava bisbilhotando, só que apareceu a notificação. Era uma mensagem da mãe dele, no grupo deles. Você já contou pra ela? Meu estômago virou. Abri o grupo. Tinham várias mensagens da Helen. Ela vai descobrir uma hora ou outra. Você disse que ia contar semana passada. Não é justo continuar escondendo. Tô cansada de mentir. Não tinha mais ninguém no grupo. Só Helen e Eli. Fiquei ali, segurando o celular, coração disparado. Que diabos eles estavam escondendo de mim? Quando ele saiu do banho, só de toalha, eu não gritei. Não joguei o celular nele. Só entreguei na mão dele. E ele ficou pálido. Lê, eu disse. Mas ele não leu. Só sentou na beira da cama, colocou as mãos no rosto e ficou ali, em silêncio. Eu ia te contar, murmurou. Contar o quê, Eli? Perguntei, cruzando os braços. E então, ele falou. Jogou tudo na minha cara. Ele admitiu que a Helen tinha se mudado para um apartamento 2 andares abaixo do nosso há 6 meses. Ela não quis me contar, segundo ele, porque não queria deixar a situação estranha. Queria ficar mais perto do filhinho, para ficar de olho nas coisas. Deixa eu repetir para ter certeza de que você entendeu. Essa mulher estava morando no nosso prédio, 2 andares abaixo, fazia 6 meses. Ela me via saindo e chegando. Provavelmente ficava me espionando da sacada,
vendo a hora que eu ia trabalhar, a hora que eu voltava, e nunca, nunca abriu a boca pra falar nada. E sabe quem ajudou ela a se mudar? Isso mesmo, o Eli. Ele ajudou a achar o apartamento, carregou as caixas, ajeitou tudo, e depois simplesmente mentiu pra mim durante meio ano, enquanto ela circulava pelo prédio feito uma espiã de quinta, que nunca foi chamada. Fiquei sem palavras. Minha cabeça parecia que ia explodir. E ele ainda teve a cara de pau de dizer: ela só queria estar por perto. Achei que não fosse grande coisa. Não é grande coisa? Praticamente gritei. Sua mãe tá morando no mesmo prédio, Eli. Você deixou ela me espionar por 6 meses e ainda teve coragem de mentir na minha cara todos os dias? Naquela noite eu fiz minha mala e fui embora. Desde então, tô só me preparando. Como eu já disse, achei um apartamento. Um quarto bem tranquilo. E sabe o melhor? Bem longe de sogras. Minha advogada é simplesmente maravilhosa. A gente tá cuidando de tudo. Com calma, nos conformes, tudo certinho. Só que a Helen... essa não tá lidando nada bem com isso. Ela começou a me mandar e-mails. Uns cheios de passivo-agressividade, outros agressivos mesmo. Quer uns exemplos? Segura essas pérolas. Casamento é sobre perdão, não sobre fazer birra. Você tá punindo ele por ser um bom filho. Você vai se arrepender quando estiver velha. E sozinha. Nem me dei ao trabalho de responder. E como se não bastasse, ela apareceu na porta do meu prédio novo. Pois é, descobriu onde eu tô morando. Ficou lá, parada na calçada, olhando pra cima como se estivesse invocando algum demônio com aquele olhar atravessado. Quando viu que eu não ia descer, mandou mensagem. Fugir não vai consertar esse seu problema de atitude. Mostrei tudo pra minha advogada. Estamos documentando absolutamente tudo. O Eli, pra ser justo, não ficou me correndo, mas sei que continua falando com ela todo santo dia. Aposto que ele ainda não entendeu o tamanho da coisa. E aí, o negócio ficou ainda mais podre. Minha advogada, enquanto fazia a varredura dos nossos bens, achou algo. Algo bem sério. O nome da Helen estava no contrato do nosso apartamento. Isso mesmo. Aquele apartamento que eu ajudei a comprar. Aparentemente, quando a gente fez a compra, o Eli colocou ela como investidora silenciosa para ajudar no sinal. Sabe qual é o problema? Eu paguei a maior parte do sinal. Só que os documentos foram processados através de uma amiga da Helen, que trabalha numa imobiliária. E, claro, nunca me mostraram os detalhes. Eles simplesmente colocaram o nome dela no título do imóvel. E eu nunca fiquei sabendo. Agora tá lá. Eu contra Eli e Helen. E, tecnicamente, ela tem direito sobre o imóvel. O que significa que ela pode tentar me impedir de vender, ou até obrigar o Eli a ficar com ele. Minha advogada disse que dá pra brigar. A gente tá montando o processo. Tem rastro de pagamento, recibo, comprovante de tudo. Mas o fato dele ter assinado isso sem me contar mostra que ele estava planejando essa palhaçada muito antes daquele show no restaurante. Talvez desde o começo. E olha, eu achava que tinha atingido o auge da traição quando descobri que ela estava morando 2 andares abaixo. Mas não, eu nem imaginava o quão fundo era esse buraco até essa semana. Achei que estava lidando com uma sogra sem limites e um marido frouxo. Não percebi que estava no meio de um esquema muito mais sujo, muito mais calculado. 2 dias atrás, o Eli me mandou mensagem pedindo para conversar. Disse que queria resolver tudo de forma pacífica. E pela primeira vez parecia sério. Aceitei. Marcamos num café. Fiquem tranquilos. Não era o Lucas, não. Ele chegou com uma pastinha na mão. Trouxe uns documentos. Nada oficial. Só para facilitar nossa separação. Falou todo casual. Nem toquei nos papéis. Perguntei: o que é isso? Ele deu aquela travada básica. É só um acordo rápido de divisão de bens. Minha mãe pediu pro advogado dela ajudar a montar. É só pra deixar claro quem fica com o quê. Abri a pasta, peguei a primeira folha, li e meu coração afundou. Era uma escritura de transferência, passando a minha parte do apartamento direto pra Helen. E ele ainda teve a coragem de dizer: assim você não precisa mais se preocupar com o apartamento. Afinal, você vai sair mesmo, né? Isso só resolve logo de vez. Um corte limpo. Fiquei olhando pra cara dele uns bons 10 segundos, sem dizer absolutamente nada. Até que respondi: você quer que eu entregue minha casa pra sua mãe? E ele com aquele ombrinho de quem não quer nada. Ué, ela ajudou a pagar, né? Agora ficou complicado. Fechei a pasta, levantei, virei as costas e fui embora. Nem respondi. Quando entreguei os papéis pra minha advogada, ela travou a mandíbula na hora. De onde ele tirou isso? Perguntou chocada. Expliquei que foi o advogado da Helen que preparou. Ela folheou as páginas e falou: isso aqui não é um acordo rápido. Isso é uma armadilha. Se eu tivesse assinado, teria aberto mão de qualquer direito sobre o imóvel, sem nenhuma compensação. Ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e soltou: você não tá se divorciando de um homem.
tá se divorciando de uma sociedade. Mãe, filho e uma operação inteira. Foi aí que comecei a ligar os pontos. Revirei e-mails, recibos, até conversas que eu já tinha esquecido. E tudo começou a fazer sentido. Quando compramos o apartamento, a Helen fez questão que fosse pela imobiliária da amiga dela. Eles conseguem um preço melhor pra vocês, ela disse na época. E eu, burra, confiei no Eli pra cuidar disso. Agora descobri que essa imobiliária nem existe mais. Foi fechada por fraude, falsificação de documentos, rolos mil. E sabe quem assinou os papéis finais da compra? Só o Eli e a Helen. Me deixaram de fora de partes inteiras do contrato. Disseram que era coisa padrão e que não precisava da minha assinatura. Não é exatamente ilegal, mas é sujo, muito sujo. Minha advogada já colocou um investigador especializado em fraude imobiliária no caso. Se conseguirmos provar má-fé e intenção, podemos abrir um processo pesado por fraude. Agora, segura essa, porque essa parte chega a ser cômica. Aparentemente, na maior cara de pau, a Helen tentou colocar o apartamento à venda, sem me avisar. Um vizinho me mandou mensagem, todo confuso. Ué, vi uma placa de vende-se no seu AP. Você tá se mudando? Corri para olhar na internet. E lá estava. Meu endereço, listado, com direito a open house, telefone de contato. E adivinha de quem? Da Helen. Liguei pro corretor listado no anúncio. Ele, totalmente perdido, me disse: fui contratado pela coproprietária e investidora. Ela me informou que a outra parte, você, já tinha sido indenizada e estava fora do negócio. Assim que vi aquilo, encaminhei direto para minha advogada. Agora a Helen está sendo oficialmente investigada por fraude imobiliária, por tentar vender um imóvel que nem é só dela. Depois daquela armadilha da escritura falsa, o Eli começou a encher meu celular. Primeiro, mensagens enormes, cheias de drama do tipo: tô tão magoado. Aí, mudou para chantagem emocional. Você tá jogando fora tudo que a gente construiu juntos. E claro, não podia faltar a fase da raiva. Você tá destruindo minha vida só porque tá com raiva da minha mãe. Nem me dei ao trabalho de responder. Ele me ligou 11 vezes, numa única noite. Deixou até recado de voz. Você não entende. Ela foi a única que esteve comigo quando eu não tinha nada. Ela me deu tudo. E agora você tá tirando tudo dela. Pronto. Foi aí que caiu minha ficha de vez. Eu não era casada só com o Eli. Eu era casada com ele e com a Helen. E, pior, eu era a intrusa nessa relação. O apartamento tá travado por conta da investigação. Ninguém pode vender, transferir ou fazer nada até que a justiça determine quem é o real dono. Minha advogada já tá com tudo preparado. Processo de divórcio completo, junto com a disputa de bens. E eu comecei a fazer terapia semanal, porque só depois que saí daquela casa percebi o quanto eu tava quebrada por dentro. A Helen agora tá na mira. Se ela tentar aprontar de novo, igual fez com aquela venda falsa, vai ser processo criminal na certa. E olha, tem coisa que eu ainda nem contei. Descobertas sobre as contas bancárias do Eli. Coisas que nem a própria Helen faz ideia. Mas esse capítulo vem aí. Logo, logo. Isso ainda tá longe de acabar. Nesse ponto, a guerra judicial já tava rolando solta. O divórcio andava. A disputa do apartamento era um pesadelo. E a Helen... Bem, ela já tinha tentado, sem sucesso, vender meu imóvel pelas minhas costas. Mas, claro, não acabou por aí. Tem gente que simplesmente não sabe perder com dignidade. Era uma quinta-feira à noite. Eu tava no meu AP novo, comendo uma quentinha, quando recebi uma mensagem do Eli. Você pode vir jantar na casa da minha mãe? Só dessa vez. A gente precisa conversar. Não respondi na hora. Fiquei olhando para aquela mensagem. Tinha algo estranho no tom. Educado demais. Calmo demais. Ensaiado demais. Meu instinto gritava: não vai. Mas sabe, eu aceitei. E quer saber por quê? Porque eu queria ver os dois falando tudo aquilo na minha cara. Sem texto, sem papelzinho, sem advogado. Queria ver eles engasgando, suando frio. Eu precisava disso. Pra mim, pra encerrar esse ciclo de vez. Cheguei lá pontualmente. 7 da noite. Helen abriu a porta, sorrindo. Sim, sorrindo. Como se nada tivesse acontecido. A casa dela estava com aquele cheiro forte de carne assada e de pura cara de pau. Que bom que você veio, ela disse, toda fingida. A gente pode resolver isso como adultos. Nem esbocei um sorriso. O Eli já estava lá, sentado na mesa, com uma cara de derrotado, acabado, de quem não dorme direito faz semanas. Ótimo. Sentamos. O jantar começou num silêncio estranho, pesado, até que a Helen pigarreou e soltou. A gente queria conversar sobre o apartamento, sobre o que seria justo. Justo? Quase ri na cara dela, mas deixei ela continuar. Você nunca teve condições financeiras de comprar um imóvel assim. Quem fez isso acontecer fomos eu e o Eli. Então,
É natural que a gente proteja nosso investimento. O Eli balançou a cabeça, meio que concordando. Não era pra ter chegado nesse ponto, murmurou. Aí larguei meu garfo na mesa. Você quer dizer... esconder que ela estava morando no mesmo prédio que eu? Falsificar minha assinatura? Me armar uma escritura falsa pra roubar minha parte? É isso que você chama de não era pra chegar nesse ponto? Helen fez aquela cara de nojo e respondeu. Ai, não seja dramática. Pronto. Ali, alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou. Levantei da mesa e falei. Vocês acham que isso é sobre um apartamento? Isso aqui é sobre como vocês dois me desrespeitaram todos os dias, durante 6 anos. Vocês nunca me enxergaram como família, nem como pessoa, pra falar a verdade. O Eli tentou, meio murcho. Eu tentei, não, cortei na hora. Você nunca tentou. Você passou a vida toda se escondendo atrás dela. Você nunca saiu da casa da sua mãe. Só trouxe ela pra dentro da nossa. Helen levantou também. Você não faz ideia do quanto ele sofreu. Eu dei tudo pra ele. Olhei pros dois. E ele deu tudo pra você, mesmo quando prometeu pra mim. Foi aí que tirei minha pastinha. A mesma que minha advogada me ajudou a montar. Cheia de extratos bancários, comprovantes de pagamento, contratos. Tá vendo isso aqui? Joguei na mesa. Isso é a verdade. Vocês podem inventar história, podem distorcer o que quiserem. Mas números não mentem. Aqui tá a prova. Eu paguei 87% desse apartamento, com meu dinheiro. Silêncio total. O Eli ficou pálido. Nem abriu a pasta. Ficou olhando pra ela como se ela fosse morder. A Helen respirou fundo e disse: Isso é desnecessário. Você tá sendo vingativa. E foi aí que aconteceu. Uma voz atrás de mim respondeu. Ela não tá sendo vingativa. Ela tá falando a verdade. Me virei. Era a Marie, irmã da Helen. Nem percebi quando ela entrou. Ela devia ter chegado enquanto a gritaria rolava. Aparentemente, minha advogada tinha envolvido a Marie no processo, porque parte do dinheiro da Helen estava atrelado a um fundo da família, que também envolvia a Marie. Ela cruzou os braços e falou: Quer contar pra ela, Helen? Ou eu conto? Helen travou. Contar o quê? Perguntei gelando. E a Marie, na lata? O dinheiro que a Helen usou para ajudar no sinal do apartamento não era dela. Era de um fundo deixado pelo marido falecido dela. Um fundo que era destinado para os membros mais jovens da família, para os netos, para as futuras gerações. Ela não podia nem tocar nesse dinheiro. Para conseguir, ela falsificou documentos. Senti meu estômago virar. E o Eli, quase sussurrando, perguntou: Isso é verdade? Helen ficou muda, pálida. E a Marie soltou a martelada final. Se isso for denunciado, e vai ser, ela pode pegar processo pesado por fraude. Helen gritou. Sim, gritou. Você tá destruindo essa família. Você trouxe uma estranha pra dentro da nossa casa e olha no que deu. E o Eli, pela primeira vez, gritou de volta. Você fez isso, mãe. Você mentiu. Você me fez mentir. Você destruiu tudo. E sabe o que ela fez? Deu um tapão na cara dele. Na minha frente. Na frente da própria irmã. Ele nem reagiu. Ficou parado. Vermelho. Tremendo. Peguei minha pasta, ajeitei na mão e me virei pra sair. Antes de passar pela porta, olhei pros dois e disse: Fiquem com as mentiras de vocês, mas vocês não ficam com minha vida, nem com meu nome, nem com meu futuro. E saí. No dia seguinte, minha advogada deu entrada para congelar completamente o registro do apartamento. As contas da Helen foram bloqueadas para investigação. E a Marie topou testemunhar se for preciso. O Eli me mandou um e-mail pedindo desculpas, dizendo que não sabia sobre o fundo, que estava arrependido de tudo. Não respondi. Só assinei os papéis do divórcio. Entreguei na caixa postal nova dele. E, de quebra, troquei meu sobrenome de volta. Já fazem 3 meses desde aquela noite. Hoje moro num apartamento menor, sem bancada de granito, sem financiamento compartilhado, mas é meu. Durmo melhor. Dou risada mais alto. Cozinho do meu jeito, sem ninguém me olhando torto porque eu pico a cebola errado. Às vezes olho pra trás e fico com raiva dos anos que perdi, de como eu fui cega. Mas na maior parte do tempo, sinto gratidão, porque eu consegui sair. E se você tá lendo isso, se perguntando se deve ou não ir embora de alguém que nunca teve coragem de te defender, tá aqui o seu sinal.